Irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui para juntos aprendermos mais de Deus na nossa EBD Online, a lição de número 9, a respeito do batismo, a primeira ordenança da igreja. Estão aqui comigo o pastor Ednilson. Pastor Ednilson, uma palavra aí aos irmãos. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. Estamos aqui para, mais uma vez, estarmos estudando sobre essa palavra maravilhosa. Evangelista Isaías. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos juntos aí mais um tema importantíssimo sobre o batismo. Então vamos estar juntos aí até o final dessa lição, aprender mais sobre esse tema maravilhoso. Quero convidar você, nessa oportunidade, para se inscrever no nosso canal, caso você não é inscrito. Também deixar ali o seu like, isso é muito importante. E também participar do chat, deixando ali uma mensagem. Você que nos assiste de vários lugares do Brasil e até mesmo do mundo, é uma honra recebê-los aqui. Fique à vontade, é uma alegria para nós. Esteja à vontade nesta aula em nome de Jesus. Bom, quero então, de primeira mão, pedir o pastor Ednilson para fazer a oração inicial. Glória a Deus. Amém, pastor? Vamos estar orando então. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de estar aqui estudando a Tua palavra, Senhor, falando sobre esse assunto tão importante que é sobre o batismo. Senhor Deus eterno, venha com o Teu Espírito estar, Senhor Jesus, em nossas mentes, ministrando essa palavra em nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Rodrigo Trava. Essa daqui é a minha esposa Mariana. E hoje nós vamos fazer parte do quadro Leitura Bíblica em Classe. E eu vou começar lendo, vou estar lendo o texto áureo, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Eu irei também ler Verdade Prática, que nos diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Amém. Vamos ler então, meus irmãos, a leitura bíblica. Está em Romanos 6, 11, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então, após aí a nossa leitura bíblica em classe, o texto áureo e verdade prática, nós vamos então à parte aqui, pastores, dessa introdução tão importante, um assunto muito relevante, a primeira ordenança da igreja a respeito do batismo, que o batismo em águas é importante, uma importante prática da igreja de todos os tempos, né? O comentarista faz questão de colocar isso, é um rito, é um ritual valorizado. As pessoas, algumas pessoas têm uma certa aversão dessa palavra rito, né? Mas a palavra é uma palavra que traz tradição, né? Ela traz uma cultura, aquilo que a gente pratica. É uma simbologia, não tem como nós fugirmos disso, porque é um bom símbolo
daquilo que Deus opera nos nossos Como corações. a Santa né? Ceia também, Isso. né? Então o batismo ele tem todo esse ritual, né, da água, né, das vestes brancas. E é isso que nós vamos estar falando nessa manhã, né? E é Sobre esse símbolo, sobre a doutrina, o batismo nas águas como uma doutrina, como a ordenança vinda de Deus, né? E a forma batismal. Então, sobre todas essas questões estaremos falando nessa manhã. Glória Vai a ser Deus. uma bênção, irmãos. Ao longo dos séculos, esse rito tem sido uma identidade da igreja, né? E, infelizmente, também, ao longo dos anos, temos visto desvios. A gente vê os desvios nos seus propósitos, né? Quanto à forma do batismo, Sim. a banalização. Isso. Muitas igrejas, Principalmente a banalização, né? as igrejas, né? Tem muitas igrejas que já não praticam mais. já Algo não- tão importante, assim como a Santa Ceia, né? É uma ordenança importantíssima que não pode ser, de forma alguma, banalizada. No primeiro século, né, era algo que era inadmissível entre os cristãos, um cristão que não queria ser batizado. É verdade. Ou seja, é algo importante. Se eu sou um cristão autêntico, né, então eu vou me batizar, porque é uma ordenança, né? Cristo deixou uma ordenança, então nós, né, precisamos, né, nos batizar, porque isso é algo que Cristo nos deixou. Muito bem. E aí, dentro da introdução da lição, a gente vai observar que o rito do batismo foi praticado por João Batista. Né? Jesus Cristo mesmo fez questão de se batizar. Quando Jesus se aproxima de João, João fala, eu que devo ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus fala assim, vamos, né, de acordo com a lei, de acordo com o rito, né, vamos praticar Isso isso. aí. Então, Jesus entra nas águas e é batizado por João. Então, é uma importância da igreja e, contudo, é uma doutrina cristã que também tem sofrido, como eu disse, alguns desvios, nós vamos ver isso aqui. E é necessário deixarmos claro que a Bíblia fala que tem os seus propósitos, o batismo tem os seus propósitos. Né? Essa prática da igreja, ela tem propósito com isso. Então, nós vamos aprender com isso nesta manhã. Bom, em primeiro ponto aqui da nossa lição, nós vamos falar aqui o batismo visto como sacramento. É importante nós falarmos sobre isso porque alguns teólogos entendem que o batismo não é um sacramento. Mas qual o significado da palavra sacramento? O significado da palavra sacramento é um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Veja, é óbvio que o batismo não salva ninguém. É óbvio. Quem salva é Jesus. Quem purifica do pecado é o sangue de Jesus Cristo. É óbvio. Mas também é verdade que a comunhão também edifica. Participar da Santa Ceia edifica. Ser batizado edifica, ajuda no processo da santificação. Então, a gente entende que também, sim, é uma ordenança de Jesus e também tem essa relevância no sacramento. O batismo em si, ele não tem o poder de santificar a pessoa, porque quem nos santifica é o Espírito Santo, né? Através de uma comunhão com Deus, nós vamos sendo santificados, né? Não tem esse poder mágico de santificar, né? Verdade. Mas ele é importantíssimo no sentido de trazer essa edificação espiritual que o pastor está O que a falando. gente observa que há um misticismo também em torno, né, do batismo. Por exemplo, vou batizar, tem que ser batizado no rio, porque é uma água corrente. Para tirar os pecados. E aí os pecados, quando a pessoa, né, é deitada na água, né, ela é submersa à água e a água corrente leva os pecados. Não, veja, isso é Já aconteceu, pastor, de eu estar na igreja, né, falando sobre isso. Eu tive uma dificuldade muito grande com alguns membros da igreja que não tinha muito entendimento a respeito disso e eles se negavam de se batizar porque a gente fazia o batismo no tanque e não na água corrente. Ele falou, não foi assim que eu aprendi e não pode ser dessa forma, porque como é que o pecado vai ser expurgado da minha vida, né, se não for em água corrente? Outra coisa também é a pessoa achar que o fato dela, né, descer as águas, agora ela levanta dali um super-homem. Isso. Né, achando que agora não está purificado, não vai ser mais atingido pelo pecado. Não, nada disso. Aquilo ali é um ato público de fé. O batismo é um ato público
Eu gosto de mencionar que você, publicamente, você está dizendo à igreja, aos familiares, aos anjos, aos demônios, que agora você morreu para o mundo. O fato de descer as águas, você é como um sepultamento. Você está sendo sepultado para o mundo, você morreu para o mundo. E quando o pastor te traz de volta, você está ressurgindo, ressuscitando para Cristo, com Cristo. Então, é um símbolo muito importante. E isso, sim, também nos ajuda na santificação, na comunhão. É muito importante. Eu digo que todo crente, né, a pessoa se converteu, e ele realmente se converteu, ele sente a necessidade de se batizar. Mas todo aquele que foi batizado é salvo? Não. Mas todo salvo ele tem desejo de se batizar, falando de passar essa experiência. Sobre a questão aqui do sacramento, né, como meio de graça, olha como o batismo é tão importante. Para mim participar, né, da comunhão do corpo de Cristo, eu preciso passar pelo batismo. Perfeito. Para mim participar da Santa Ceia, né, de desfrutar de uma comunhão mais plena com os membros da igreja local, participar das atividades, eu preciso do batismo. Isso. Então, olha, ele é um meio de graça. Perfeito. A pessoa ela é introduzida no corpo de Cristo através do batismo. Por isso, a ordenança de Jesus, ide. E isso é muito... ler aqui, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos. O que é um discípulo? Um aluno, né? Alguém que está sendo discipulado, sendo treinado, perfeito, né? Então, ou seja, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, é um processo. Você ensina a pessoa recebe Jesus, entende, e agora ela aceita o batismo, ela aceita fazer parte do corpo de Cristo. Isso mesmo. Né? Se tornar membro da igreja através do batismo. Então, o batismo é uma ordenança, a gente vê aqui no subtópico 2, que o ensino bíblico concernente ao batismo, né, é uma ordenança, e eu li aqui para os irmãos esse texto de Mateus 28, 19. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela igreja e não a quem quer obter a graça através dela. Ela agora quer fazer parte do batismo, do corpo, melhor dizendo. Né? Jesus tanto ordenou que haja, né, esse ritual, né, que nós falamos, esse rito, né, que falamos aqui, que é o do batismo, mas que também ele, como o pastor disse aqui, ele quis que fosse batizado, que João Batista batizasse ele, dando exemplo, né, da importância desse fato, desse processo, né, do batismo. Então, o batismo, ele faz parte da vida cristã. Ele faz parte daquele que ingressa no reino de Deus. É como se fosse ali um modo de você apresentar para as outras pessoas da fé que você tem. É o que a gente vai falar depois, né? Em alguns pontos depois. Perfeito. Sobre esse grande simbolismo. Você vai mostrar a fé que você possui. Né? Glória a Deus. Através desse processo do batismo. Ele não é uma sugestão, né? Não. É uma ordem. É uma ordem. É isso aí. E deixa eu fazer uma pergunta para os pastores aqui. E quais são, então, a forma que nós temos de receber os irmãos como membros da igreja? Já pensaram nisso? Através de quê? Como? É uma pergunta interessante. A gente pode recebê-los, né, de outras igrejas por meio de cartas de apresentação, de vida de outra. Aí tendo todo um histórico dela, né, a data do batismo, quando que ela foi batizada, né? Se ela está em comunhão com a igreja comunhão, dela, a gente recebe, ela passa então a fazer parte desse, né, da igreja, deste corpo aqui da igreja. Né? Há um outro método também. Que é por aclamação. Né? Por aclamação, perfeitamente. Ou... Por que por aclamação? Porque, às vezes, há determinadas igrejas que não emitem carta. Não liberam. Uhum. Mas o pastor da igreja, o pastor local, vai conversar com a pessoa,
vai ver a idoneidade da pessoa. Isso. Geralmente tem pessoas conhecidas na igreja, né? Sabe da vida da pessoa. O pastor vai verificar isso. Às vezes o pastor vai fazer uma ligação para o outro pastor. Né? Então, verificando todas essas coisas, conversando. Esse recebimento por aclamação não é também de uma forma gratuita. Tem todo um pré-conhecimento. Todo um conhecimento, perfeitamente. Né? E o outro é o que a gente também faz quando a pessoa se converte. Ela é, né, nova convertida e agora ela quer se batizar. Para ela fazer parte da membresia, tem que passar pelo batismo. Isso aí, pela essa ordenança que estamos falando aqui, que é o batismo nas águas. Perfeito. Então, a pessoa... E isso nós estamos dizendo no âmbito evangélico. Isso. Né? Se é de uma outra denominação que não é evangélica, que não professa a nossa fé, então ela... pastor, mas eu batizei lá. Mas agora você vai, né, ela não professa a nossa fé. Então, você vai batizar aqui. Isso aí. Ou então, ela não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ser batizada aqui. Isso é importante. E aí entra, pastor, depois do que falamos aqui, entra a questão, no mesmo ponto, né? Uma questão... Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Isso aí. Que é o batismo infantil, batismo de criança. Aqui, na revista, está falando que o batismo deve ser administrado aos adultos. E aí, como é que fica, pastor? É muito, muito interessante isso, né? Veja bem, existe a capacidade no meio infantil, intelectual, de conhecimento, né? Onde gera temor, onde gera responsabilidade. É claro que a criança, ela continua criança. Ela vai continuar criança. Mas uma criança de 10, 11 anos, às vezes de 9 anos ou até menos, já tem um temor de Deus, já tem um conhecimento de Deus, do qual ela já está apta a ser batizada. Então, nós não temos dificuldade nenhuma de batizar criança. Veja, pastores, toda vez que eu falo nisso, eu me lembro, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, com 8 anos de idade. E isso há mais de 40 anos atrás. Uma criança de 40 anos atrás era uma vida, hoje é outra. Né? A capacidade de informação, né, de absorção, né, é diferente. Mas eu me lembro que eu, com 8 anos de idade, eu tinha temor de Deus. Eu já sabia o que era pecado, eu já sabia o que era desobediência, eu já queria participar e comungar com os irmãos da ceia. Então, veja, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, com 8 anos de idade, logo depois eu me batizei nas águas. Então, de uma forma que a gente não tem dificuldade nenhuma. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Mariana e eu vou contar um breve testemunho de quando eu fui batizada, quando eu tinha 9 anos de idade. Bom, eu já participava do Ministério de Música, na banda que a gente tinha lá na nossa igreja. E o nosso maestro, ele falava muito sobre essa questão de batismo com o Espírito Santo. Eu sempre ficava refletindo isso na minha cabeça. E eu sempre oro antes de dormir. Quando eu era criança, eu orei e falei, Senhor, coloca no meu coração o batismo. Se o Senhor quer que eu me batize agora, que o Senhor me fale. E aí, um belo domingo de EBD, na nossa igreja é presencial, eu acordei e falei, mãe, quero me batizar. Ela falou, mas filha, por que você não conversa com o pastor, ver o que ele acha? Eu falei, tá bom, mãe. Aí eu fui no nosso pastor, cheguei bem convicta, falei, pastor, eu quero me batizar nas águas. E ele me olhou com calma e falou, mas filha, você é muito pequena, só tem 9 anos. Batismo é mais para quem já é adulto, já tem uma mente mais formada. E eu falei bem assim, pastor, batismo não é uma questão de idade, mas é uma questão de convicção que vem do coração pelo Espírito de Deus. E para a glória de Deus, eu me batizei com 9 anos de idade. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Elizabeth e, semelhantemente como a Mariana, eu também me batizei aos 12 anos de idade. Há pouco tempo atrás, é claro, né? Mas na época, né, na nossa igreja, né, Assembleia de Deus, batizava-se também nessa faixa etária e nós conversamos com o pastor e que, né, nos aconselhou que era o que devíamos fazer, que podíamos fazer. E assim nos batizou. Nós já pertencíamos ao ministério infantil, trabalhávamos, né, desde muito cedo. E aí o pastor autorizou e nos acompanhou. E até hoje estamos membros da igreja,
pela graça de Deus. Então, irmãos, essa experiência do batismo nas águas, né, nessa época, trouxe assim uma grande maturidade, né, apesar de ser muito jovem, muito nova, com a responsabilidade em servir a Deus, né, como membro da igreja. Você participaria da ceia do Senhor. Então nós tínhamos e temos, né, muito temor em cear nessa membresia, nessa experiência que foi marcante, né, para a minha vida espiritual, e até hoje, né, vejo também com muita responsabilidade estar sendo membro, fazendo parte da membresia da igreja e cercando a mesa do Senhor, que é um mandamento do Senhor. Que Deus abençoe a você. Amém. O grande detalhe é quando se batiza crianças como bebês, né? Recém-nascidas. Tanto que na história a gente vê esse problema com o próprio Agostinho, né, que ele defendia o batismo de recém-nascidos. Perfeito. Porque ele tinha lá uma contenda lá com os pelagianos, Isso. porque o pelagianismo dizia que não havia nada, o problema com Adão foi só com Adão, né? O problema que ele teve lá no Éden, né? O pecado original, ele só trouxe prejuízo para Adão. Mas o Agostinho, ele falava, não, o pecado original ele vem trazendo, né? Então, para que houvesse essa quebra dessa ideia, dessa visão pelagiana, ele disse assim que todas as crianças deveriam ser batizadas, porque assim a criança seria impedida de dar continuidade ao pecado original. Então, isso aí já é outra situação, né, pastor? Totalmente diferente. Totalmente diferente do que a gente está falando aqui sobre batismo infantil. E há denominações evangélicas que ainda hoje batiza crianças. Batiza crianças, né? Não é essa questão aqui. Nós estamos dizendo de crianças que já têm uma capacidade de reconhecer os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, que é muito diferente. Porque essas crianças, como nós estamos falando aqui, de idade de 10, né, de 9, 10 anos, tem crianças que são, né, usadas no mundo em vários lugares. Tem crianças que já comandam morro. Mundo das drogas aí. Crianças que fazem coisas. Tem né? capacidade para fazer nós, esse né, tipo de coisa. Só. Pois é. É verdade. Outra questão também é porque a gente não tem vestígio de crianças sendo batizadas no Novo Testamento. Tem muita gente que também questiona isso. Mas veja, não é uma questão de idade. Não é uma questão, por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, a questão de idade no Antigo Testamento, com quantos anos ele poderia assumir um sacerdócio, um homem? Com quantos anos ele se tornava um homem? Né? Então, é diferente. As idades elas vão variar, ok? Hoje, a realidade é outra também. Então, nós estamos dizendo da capacidade. Qual é o grande detalhe do batismo? É a capacidade que a pessoa tem de reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e o desejo de viver uma vida para Cristo, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja. Glória a Deus. É essa, né, a parte que uma criança... E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, assim, com muito respeito, né? Nós temos o hábito, né, de batizar, né, as crianças, e eu me sinto muitas vezes muito mais confiança em batizar um filho de um crente, uma criança de 10 anos, 11 anos, que os pais vão continuar acompanhando, do que, às vezes, um convertido ou recém-convertido, que está ali numa empolgação, é uma pessoa já adulta, e aí a gente, né, passa pelo batismo, ela faz todo o processo do discipulado, mas, infelizmente, daqui a pouco ela se desvia. Ela não tem uma firmeza. A gente observa muito, né, dessas coisas. Tem muito disso mesmo. Tem muito disso. Então, não tem dificuldade nenhuma, mas muito bem colocado pelo pastor Ednilson essa questão aí da idade. Isso é fundamental. Muito bem. Olá, irmãos. Vamos entender um pouquinho mais sobre a questão do batismo, né? A primeira coisa é como é feito o batismo. Nós, pentecostais, de tradição reformada, batizamos por imersão. Algumas igrejas batizam por aspersão. Então, nós batizamos por imersão, por entender, né, mais biblicamente, de que os batismos cristãos
copiavam, né, os batismos judaicos que eram feitos por imersão. A própria palavra batizo, que o grego usa, significa imersão. Historicamente falando, né, o batismo por imersão foi o batismo praticado inicialmente pela igreja primitiva. O batismo por aspersão era feita só em caso, como está no Didaquê, em que a pessoa não poderia se batizar por imersão, né? Ela estava no leito e não podia se levantar, e muito acamada e não podia fazê-lo. Mas era a exceção, mas o batismo praticado pela igreja era o batismo por imersão. Essa é uma prática da igreja ao longo dos primeiros séculos. Depois que inventaram a questão agostiniana da doutrina original do pecado, que vai dar ênfase exagerada a isso, vai exigir que as crianças, e pessoas sejam batizadas, e esses batismos eram feitos por aspersão. De tal forma que a gente tem do século IV até o século XVI as pessoas sendo batizadas por aspersão. Os anabatistas, que é o movimento de renovação, que nasce junto com Zwinglio e outros reformadores, entendem que Lutero não fez uma reforma tão completa e começaram então a batizar por imersão, se tornando então esse o batismo bíblico. Eles foram perseguidos, mortos, muitos foram mortos afogados, já que estavam batizando, então a castigo, ou a condenação que os estados e os municípios davam à época a essas pessoas era o batismo, era a morte por afogamento. Então, dos anabatistas vêm as igrejas batistas batizando por imersão, e essa prática acabou atingindo algumas igrejas congregacionais, os metodistas e tantas outras igrejas que depois também adotaram essa prática, e chegou aos pentecostais, que também batizam por imersão, por ser uma verdade mais bíblica e acabar, ela se conforma melhor com a comparação bíblica de que o batismo é um sepultamento, Você não vai sepultar parte do corpo, só a cabeça e não o corpo. Então, no batismo há a imersão de todo o corpo, e simbolizando mais a morte do que o batismo por aspersão. A outra questão é a idade para o batismo, A Bíblia não dá uma idade exata para o batismo. Hoje há muita discussão sobre isto. A verdade é que o batismo de criança é uma prática que nasce a partir do século IV, também com Agostinho, e não foi uma prática que os outros pais aceitaram, embora a igreja faça isso por mais de 1000 e tantos anos, mas na Reforma os anabatistas não batizavam mais suas crianças, só os adultos. Por quê? Porque o batismo implica na necessidade de crer. Então, uma criança nasce, ela precisa crescer e ela então precisa exercer a fé para crer. A idade de uma criança para se batizar é uma questão muito complexa, porque hoje, principalmente, as crianças cada vez mais estão tomando decisões e escolhas devido ao seu desenvolvimento precoce. Então, hoje é muito difícil você dar uma idade para dizer idade da razão, essa criança tem plena consciência de si com certa idade. Já que a disciplina começa a ser exercida, e já que as crianças começam a fazer as escolhas bem mais cedo, então uma pessoa que já tem condições de fazer escolhas, ela também pode optar por confiar em Cristo e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se nós fazemos apelos aos pequenos, e os pequenos podem acreditar e crer em Jesus Cristo, é possível que uma criança, numa idade mais razoável e que tenha condições de fazer as escolhas, também seja batizada. A outra questão é a questão do rebatismo. O rebatismo é uma questão discutida, Algumas igrejas fazem isso. Quando é que a gente precisa rebatizar alguém? É quando alguém não é batizado na nossa profissão de fé protestante. Por exemplo, alguém foi batizado só em nome de um membro da Trindade. Então ele precisa ser rebatizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos aparece muita expressão, e foram batizados em nome de Jesus.
é uma expressão que faz referência ao batismo trinitariano, porque essa foi a ordem que Jesus deu, né? É mais ou menos dizer assim, né? É batizado conforme Jesus ensinou. Ou uma pessoa, por exemplo, que é batizada numa profissão católica que não professa fé protestante, então ela também precisa de rebatismo. E toda aquela pessoa que ainda não confiou em Cristo precisa crer e ser batizada. Nós temos na Bíblia, em Atos 18, quando Paulo chega em Éfeso, e os discípulos, aqueles 12 discípulos, só haviam sido batizados no batismo de João e foi novamente batizado por Paulo. Temos mais um caso de rebatismo. Então, o rebatismo é feito quando a pessoa não professa a fé protestante ou vem de uma forma de batismo diferente daquela que as Escrituras ensinam. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre isso. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição aqui, falando sobre o símbolo e propósito do batismo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Aqui aí é uma outra questão, né? E aí, o batismo é por imersão ou por aspersão? Bom, primeiro, antes de nós discutirmos esse assunto, eu vou explicar um pouco isso para os irmãos. Imersão é o fato de imergir, você afundar a pessoa na água, né? O corpo totalmente na água. Isso é imersão. A aspersão é o fato de você derramar a água na cabeça da pessoa. Isso é aspersão, né? Ou jogar uma água, né, na pessoa. Isso é aspersão. Mas e aí? O que vale? A imersão ou a aspersão? Eis a questão. Pois é, a Bíblia sempre dá ao entender, né, que foi por imersão, né? Tanto que nós vemos que o local onde que João Batista batizava era um lugar que tinha bastante água, né? E era sempre feito dessa forma. Agora, nós vemos aí muitas pessoas que têm um batismo, né, por efusão ou também por aspersão. E aí que nós temos que ver a questão do significado. A gente está falando sobre o símbolo, o propósito. Qual é o verdadeiro propósito do batismo? Será que isso faz alguma diferença? Eu jogo essa batata quente para a boca do nosso pastor. Assim, o que nós, como assembleianos, né, nós usamos o método de imersão. Perfeito. Porque nós temos, né, um embasamento para isso. Nós vemos quando o que simboliza o batismo? Não é o sepultamento, não é a morte? Pois é. O que representa de forma melhor o sepultamento? Pois é. Não é a imersão? Então, nós temos o texto, né, de Filipe e eunucos em Atos. O texto diz que ambos saíram da água. Perfeito. João Batista no Rio Jordão batizando. Sempre dá ao entender, como falei, que é por imersão. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele, sepultado. Você sepulta a pessoa, ninguém sepulta deixar a cabeça lá de fora. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso, exatamente. E o pastor Isaías foi muito feliz, isso mesmo. A nossa tradição assembleana, ela é por imersão. Mas é a questão da validade, pastor? Então, não que a gente não possa receber irmãos que foram batizados por aspersão, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não tem problema, mas a nossa tradição é por imersão. Isso. Okay? Então, fica aí essa questão da imersão. Okay? E falando sobre o simbolismo, a gente está no segundo ponto, né? Falando sobre o simbolismo, o propósito do batismo, nós podemos entender o batismo também como um selo, né? O batismo é quem crê e for batizado será salvo, né? A gente não é salvo porque é batizado, mas porque cremos no Senhor Jesus Cristo. O que salva é a nossa fé em Jesus. Mas o batismo é como um selo que dá, como no Antigo Testamento, né? O selo da fé que Abraão teve foi a circuncisão, né? Porque a circuncisão ela foi um sinal da nova da aliança que Deus fez com Abraão. No mesmo sentido, o batismo também no Novo Testamento é como esse selo físico, esse sinal físico, né, que nós temos quando nós cremos no Senhor Jesus.
Perfeito. Uma coisa também que é importante nesse ponto aqui é que quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que ela está abraçando, pastor. Isso é importante. Porque, veja, a gente, quando é batizado, claro, nós vamos usufruir, né, da graça de Deus, é algo muito gracioso, da comunhão dos santos, mas a gente não pode esquecer das responsabilidades. A gente não pode esquecer que quem abraçou, né, tem que estar consciente que agora ela está, né, morta para o pecado. Agora ela vai viver uma novidade de vida. E o batismo, ele expressa a fé que você tem. Exatamente. Se é uma fé, como diz as Escrituras. Se você crê em Deus, está crendo em Deus, como diz as Escrituras. E aí tem toda aquela questão, né, que nós podemos ver das características que precisam ser entendidas, que é a identificação, apropriação e confissão. Isso tudo está no pacote da fé que nós temos em Cristo Jesus, né? E o batismo representa tudo isso. Não é só questão de ir lá se mergulhar, mostrando para todo mundo que crê em Jesus, amém, glória a Deus, acabou. Não. Agora ela tem uma responsabilidade. Agora ela tornou-se membro do corpo de Cristo. Ok? Agora ela se tornou membro da igreja. Então, veja, agora é uma responsabilidade que ela precisa agora atuar nessa membresia, como membro do corpo de Jesus. Sendo Jesus o cabeça, nós o corpo, estamos ligados uns aos outros, então agora eu preciso caminhar de forma diferente. Morri para o mundo. Então, não é só o ato de ir lá, de demonstrar que eu creio em Jesus, que eu recebi Jesus. Agora você vai demonstrar no dia a dia, através do seu testemunho. Precisa haver uma ruptura com o pecado. Não pode haver, né? Tem que viver a fé que eu confessei publicamente por meio do batismo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa é a identificação que nós devemos ter. Nós estamos em Cristo. Agora nós pertencemos a Cristo. Nós fomos batizados, mas também batizados no corpo de Cristo. Perfeito. Nós participamos agora de um corpo, onde Cristo é a cabeça. O comentarista coloca aqui que então agora não há mais espaço para indecisão. Não há. Agora você tomou essa decisão, ou seja, o batismo agora tem que ser visto, né? Na verdade, não pode ser visto como uma vacina que agora o cristão está imune ao pecado. Não é isso não. Espera aí, o pecado continua ali, né, te querendo, né, tentando. A Bíblia diz, né, que a gente deve fugir da aparência do mal, né? Então a gente tá vivendo as situações da vida. Então agora eu tenho que estar entendendo que, né, porque eu me batizei, que agora estou completamente imune. É aquilo que eu disse, agora eu virei um super-homem, agora eu virei a Mulher Maravilha. Não é essa a questão. Tá? A gente continua vivendo, fugindo da aparência do mal, né, se afastando do pecado, vivendo uma vida de santificação, e o batismo vai nos auxiliando nisso, a Santa Ceia vai nos auxiliando nisso, é um meio de graça. Agora eu tenho um compromisso ainda maior com a igreja, eu sou membro da igreja, né, de participar dos cultos, de participar das atividades da igreja, né, de estar inserido em todos, né, naquilo que for possível na igreja. Isso é fundamental para a vida daquele que foi batizado. Isso. E o símbolo, o batismo, ele traz essa significação, esse momento de antes e depois. Né? Olha, antes você pertencia ao mundo, você era servo do diabo, né? Agora você é servo de Cristo. Antes você pertencia ao reino das trevas, agora você pertence ao reino da luz. Você está agora em Cristo Jesus. Então, esse simbolismo, esse batismo, ele traz essa lembrança de que, a partir daquele momento, você já não é mais o mesmo. Né? As coisas mudaram. As coisas que eram... Né? O homem velho ficou para trás. A sua vida de pecado deve ficar para trás. A partir daquele momento, tudo deve se fazer novo na sua vida. Né? Quando a pessoa vai descer as águas, a gente pergunta assim, é de livre vontade que você vem às águas para ser batizado? Ou seja, você realmente escolheu isso? A pessoa vai dizer sim. Então, exatamente. Então, aí a gente vai e batiza, porque ela veio de livre vontade, ela decidiu. Decidiu por si mesma. Né? Maravilha. E o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar aqui primeiro da fórmula trinitariana do batismo. Nós já mencionamos um pouco a respeito disso, né, que
que nós cremos assim, né? A comissão, né? Durante a grande comissão, Jesus orienta seus discípulos, nós lemos aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a forma trinitariana, nós cremos assim. Por que estamos dizendo isso? Porque tem pessoas, né, assim, igrejas, que crê no unicismo. Que Jesus... É igual a questão de uma heresia, né, dos primeiros séculos, né, do sabelianismo, que falava que Deus vinha em forma, né, no Antigo Testamento, ele veio como Criador, depois ele veio como Cristo, né, mas a mesma pessoa, uma pessoa só. Sim. E depois como o Espírito Santo, sendo ele uma só pessoa, e não três pessoas, Exatamente. Como a Trindade, como conhecemos. E aí, então, quando vai batizar, batiza em nome de Jesus. batiza só em nome de Jesus. Eles estão firmados no texto de Atos, pastores, Atos 19. Até gostaria de ler Atos 19, versículo 4 e o 5, principalmente. O 4, né, Paulo dizendo: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o 5 diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos esse texto, é muito claro que aqui é a ordem que Jesus deu. Isso. A gente entende, né, que é muito claro, né, eles foram batizados em nome do Senhor, por quê? Porque foi o Senhor Jesus quem ordenou. Não que eles fossem batizar, desci das águas, eu te batizo em nome de Jesus. Isso. Não, foi o Senhor que ordenou. Por isso que nós falamos que o batismo ele é uma ordenança, assim como a ceia também é uma ordenança. E falando disso, um dos textos que a gente tem repetido aqui, é o textuário, né, da nossa lição, que fala, né, que, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, frisando bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse texto que eu citei aqui de Atos, pastor, Paulo, ele está aqui contando, né, na verdade, né, o Lucas escrevendo, né, daquilo que Paulo foi fazer aos gentios, né, da forma que ele trabalhou no meio dos gentios, como ele ministrou no meio dos gentios, ou seja, seguindo a ordem de Jesus. E batizando aquilo que Jesus ordenou. Isso. É um texto muito claro, mas muitos, né, entendem e batizam no nome de Jesus. Nós cremos, né, que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, pastor, deixa eu jogar uma pimentinha, então. Vamos. Chegou um crente, um irmão de outra igreja, por carta de apresentação, diante de um conhecimento de que ele foi batizado só em nome de Jesus. Como é que fica? Então, nós vamos conversar com essa pessoa, com esse irmão, né, e ele entendendo, nós vamos batizá-lo. Rebatizar. Vamos rebatizá-lo, ou batizá-lo, né? Porque a gente não entende, né, que foi válido esse batismo. Nós iremos mostrar para ele que essa é a doutrina que nós seguimos, né, na nossa forma, né, da Assembleia de Deus. E aí, então, ela entendendo isso, nós vamos batizar outra vez essa pessoa. Como um adulto chega aqui, né, da Igreja Católica, por exemplo, nós batizamos outra vez. É igual um recém-nascido também, que é batizado. Exatamente. Batizar de novo. Exatamente. Muito bem, então vamos à conclusão da nossa lição, que nós mostramos aqui, embora, né, a atribuição do batismo é fundamental, é uma coisa que devemos ressaltar, que o batismo ele não salva, ele não é um meio, ele não garante a salvação, mas todos aqueles que são salvos em Jesus e não foram batizados desejam ser batizados. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, deixar aqui, lembrando que a responsabilidade daquele que se batizou como membro da igreja, de servir a igreja, de servir o corpo de Jesus, porque ela também faz parte agora desse corpo, agora é membro do corpo de Jesus por meio do batismo. Isso é fundamental, a pessoa precisa entender. Ela tem um compromisso com a membresia da igreja. Por isso, a gente frisa muito isso no nosso pacto eclesial, na nossa igreja. A pessoa ela é batizada, então ela tem que entender da relevância, da importância
de ser membro de uma igreja. Nós estamos em comunhão uns com os outros. Estou dizendo isso porque, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a noção do que é membresia, estão banalizando o que é membresia. Então, todo aquele que é batizado precisa entender isso, e é de fundamental importância que assim a gente passe a praticar, como o pastor Isaías disse, que a gente agora vai demonstrar a nossa fé. Agora nós vamos demonstrar a nova criatura, né, que somos em Jesus Cristo. Isso mesmo. Isso é maravilhoso. Muito bem. Então, irmão, nós vamos agora para o momento ofertório. Quero convidar aqui o pastor Isaías para poder fazer essa parte da oferta. Chegamos nesse momento também muito importante para nós como servos de Cristo. Não somente nós servimos a Cristo, né, com a nossa vida, né, em oração, em trabalho, mas também servimos a Cristo com as nossas finanças. Também quero convidar você a fazer parte desta campanha dos 1000 Valentes. Nós estamos para comprar esse espaço maravilhoso que tem servido muitas pessoas. Deus tem sido glorificado nesse espaço. Então, participe conosco, você faz parte desta igreja, procure o tesoureiro da igreja. Se você não faz parte, entre em contato conosco por meio dos nossos canais e nós estaremos orientando a você. Mas não fique de fora. Então, faça parte desta grande obra. Então, vamos ofertar com muita generosidade, com muita alegria. Tem um fogo intenso no meu coração. Arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor naquela geração. A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um momento de perguntas e respostas. Você irá responder perguntas de múltipla escolha. Então fique à vontade para responder e estejam ligados para colocar aí no chat, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta de número 1. O batismo em águas é: letra A, um sacramento? Letra B, uma ordenança de Cristo? Letra C, um ritual de passagem? Ou letra D, um mandamento? Responde aí. E voltamos. E se você respondeu letra B, uma ordenança de Cristo, você acertou. Vamos agora para a segunda pergunta. O batismo por imersão simboliza: letra A, o sangue de Jesus na vida do crente. Letra B, a garantia da salvação em Cristo. Letra C, a união do crente com Cristo por meio da morte, sepultamento e ressurreição. Ou letra D, a limpeza dos pecados passados. Agora é com vocês. Muito bem! Se você respondeu letra C, que é a união do crente com Cristo por meio da morte, sepultamento e ressurreição, você acertou. Vamos agora para a terceira pergunta. Qual o propósito do batismo? Letra A, o testemunho público da fé cristã. Letra B, regenerar o crente para a salvação. Letra C, justificar o cristão para o mundo. Ou letra D, atestar a santidade do novo crente. Tempo na tela.
E voltamos com a resposta. E se você respondeu letra A, o testemunho público da fé cristã, você acertou. Vamos agora para a quarta e última pergunta. Vamos então para a pergunta de número 4. A fórmula do batismo deve ser feita em letra A, em nome de Jesus, letra B, em nome do Espírito Santo, letra C, em nome do Pai e do Filho, ou letra D, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Chegamos agora à resposta da nossa última pergunta. E acredito que todos aí responderam. E se você respondeu letra D, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você acertou. Então, parabéns! E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Fiquem todos na paz e vamos agora para a conclusão da nossa aula. Tchau, tchau! E, pastor Isaías, faz também aí uma parte da conclusão. Eu quero falar sobre o propósito do batismo, né, para nós fechar aqui. O batismo ele indica que o crente morreu para o velho modo de vida e entrou na novidade de vida, mediante a redenção em Cristo. O ato do batismo nas águas não leva a efeito essa identificação com Cristo, mas a pressupõe e a simboliza. Ou seja, o batismo ele está evidenciando aquilo que já aconteceu em mim. Perfeito. Né? Maravilha, O batismo, o ato do batismo, ele evidencia que eu já morri para o mundo e estou vivendo para Cristo. Glória a Deus. Né? Ele é o símbolo. Perfeito. Né? Pastor Dinilson. Maravilha. Mas é isso aí. A gente viu nessa lição a importância do batismo. Eu acho que isso que ficou mais claro, que tem sido muito desprezado ultimamente, infelizmente, irmãos, por muitas igrejas. Isso tem sido desprezado. E nós vimos nessa lição como é importante nós olharmos para isso com mais carinho, com mais cuidado, né? Para essa importância dessa doutrina, que é uma doutrina, é uma ordenança bíblica que o Senhor Jesus orientou a igreja para que praticasse. Então, sempre olhando a importância do batismo e o significado e o propósito dele, que não é algo gratuito, que não é algo em vão. Tem que ser muito bem analisado, muito bem praticado e instruído para todos os irmãos, né? E eu fico, só para terminar aqui, eu fico pensando, pastor, há uns tempos atrás, né, na nossa época de adolescente, nas nossas igrejas, nós vimos que havia um cuidado maior, né? As pessoas se preocupavam muito, olha, eu tenho que me preparar para o batismo, né? Eu tenho que fazer uma semana de jejum, porque vai chegar o momento do meu batismo. E hoje, às vezes, muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né, de se preparar para esse momento tão importante, tão valioso. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Dinilson, por suas palavras. Evangelista Isaías, pela participação de vocês. Uma alegria a gente poder, junto aqui, aprendermos mais da parte do Senhor. Espero que os irmãos tenham compreendido, participado de todos os momentos aí. É uma alegria para nós, no nome do Senhor. Estamos encerrando aqui, então quero convidar, por favor, o pastor Ednilson para fazer a oração final. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado através dessa lição, sobre essa ordenança que o Senhor tem deixado para nós, meu Pai, que possamos praticar, Senhor Deus eterno. Senhor, sempre analisando, sempre observando essa importante doutrina, Pai. Venha estar, Senhor, com a tua igreja, falando em cada coração para a glória do teu nome. É o que te pedimos neste momento. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus.